aí galera, tudo bem? No tutorial de hoje eu vou deschavar esse color que vocês acabaram de ver. Essa é uma cena de um filme publicitário que eu colori que foi uma excelente oportunidade para criar um visual super dramático. E para criar esse tratamento eu usei umas técnicas que eu ainda não mostrei aqui e que vão ser uma ótima carta na manga aí para os seus trabalhos. Inclusive são técnicas que vão funcionar bem até com câmeras de entrada, DSLRs ou essas câmeras de 8 bits em geral. Tô falando isso porque muita gente tem me perguntado se essas coisas que eu tô ensinando aqui só funcionam para imagens em log ou em RAW. E não, tudo que eu tô ensinando aqui pode ser aplicado em qualquer imagem, claro, dentro das proporções e limitações do arquivo que você tem na mão, né? Quanto maior for a qualidade do arquivo, mais você vai conseguir forçar a imagem antes dela quebrar. E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu curtir no vídeo que me ajuda demais e me segue lá no Instagram que todo dia eu posto conteúdo por lá. E bora pro vídeo de hoje. Se você é um colorista iniciante que está acostumado a trabalhar com Premiere, Final Cut ou outros programas de edição, que está a fim de elevar suas habilidades para o próximo nível e mudar a qualidade do seu trabalho, eu tenho o treinamento perfeito para você. Um tutorial gratuito de 1 hora em que eu vou te levar de nunca ter aberto o programa até sua primeira entrega colorida e finalizada profissionalmente dentro do DaVinci Resolve. Bom, então vamos lá. A cena que eu vou trabalhar aqui hoje também foi gravada por uma Red, ela está em RAW. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o gerenciamento de cores do projeto. E dessa vez eu vou fazer o gerenciamento pelo projeto aqui mesmo. Eu estou com a versão atualizada do DaVinci 17.4 e o legal dessa versão é que ela veio com ACES 1.3 já, ó. A da versão anterior era 1.2 e agora a gente já tem ACES 1.3. E o legal desse ACES 1.3 é que ele veio com esse novo recurso aqui, ó, que é o ACES Reference Gamut Compress, que é uma atualização muito legal que eles fizeram na Sense de Cores ACES, que eu já vou mostrar aqui assim que a gente terminar de fazer o gerenciamento. Então, tem que deixar isso daqui habilitado, Use Color Space Our Grading Tools deixa habilitado também. Eu já tinha configurado isso daqui antes. Como eu estou trabalhando com uma imagem RAW, eu não preciso dizer aqui o input, né? Não preciso dizer qual que é o espaço de cor que está chegando, porque ele consegue detectar isso automaticamente. E aqui na saída eu vou colocar Rec 709. Se isso que eu estou falando aqui é grego para você, se você não entende sobre gerenciamento de cores, recomendo que você veja um vídeo que eu tenho dedicado para isso, onde eu ensino passo a passo como fazer, por que fazer, o que está acontecendo, enfim. Assiste lá que você vai entender o que está acontecendo aqui. Então vamos lá, Save. A gente tem aqui o nosso então espaço de cor Rec 709 pronto para a gente visualizar e começar a fazer o nosso tratamento. E antes de eu começar, eu vou mostrar aqui rapidinho o que é aquele lance do Gamut Compress ACES. Aqui, ó. Isso aqui, ó, esse espaço de cor é o espaço de cor Rec 709, certo? Esse espaço de cor maior aqui, que eu já deixei habilitado, é esse Gamut adicional aqui, ó, que eu selecionei, Red Wide Gamut, que é o Gamut da Red. E aí percebe como é que é o lance do Gamut da Red, o espaço de cor que ela consegue enxergar. Ela compreende valores, ó, que estão para além do nosso espectro da visão, tá vendo? Ó? Além do Gamut da própria visão humana, que são valores negativos, vamos dizer assim, né? E essa atualização da Sense de Cores ACES é para lidar melhor com esses valores aqui, ó. Porque às vezes, dependendo da situação, se você tinha muito volume de luz, uma cor muito saturada, principalmente os azuis, aconteciam algumas anomalias na imagem, alguns defeitos na hora da transformação. E essa atualização na Sense de Cores ACES é para lidar com isso. Então vamos lá, não vou perder muito tempo aqui não. Vou deixar aqui meu RGB. Ah, uma outra coisa aqui, ó, que já me perguntaram, o que são essas linhazinhas amarelas aqui no RGB, né? Se você deixar desabilitado aqui o Extend, ó, você não enxerga elas, você enxerga aqui uma visão mais limpa, né, dos canais RGB. Mas acontece que sempre rolam uns pixels perdidos por aqui, ó, nas altas, nas baixas, que você não enxerga direito. Então se você deixar o Extend habilitado, você vai ter aqui a segurança de que você está vendo até onde seu sinal está chegando, tá vendo? Então beleza, sem perder muito tempo, vamos começar aqui. Aqui no começo eu vou criar uma série de 4 nodes. Esse primeiro node vai ser onde eu vou fazer a minha redução de ruído. Esse segundo vai ser onde eu vou trabalhar com HDR, fazer algumas afinações no contraste. Aqui vai ser onde eu vou trabalhar com contraste. Aqui, ó, esse node eu não vou usar ele na primeira vez, no primeiro tratamento que a gente fizer, porque eu vou deixar ele para o final, depois que a gente terminar de construir, eu vou mostrar umas coisas que vocês poderiam usar esse node aqui para fazer. E aí, aqui nessa altura, eu vou criar um node in layer, porque eu vou fazer um bleaching bypass. Ah, antes de eu começar a criar esse monte de node aqui, deixa eu primeiro mostrar a referência, né, que eu vou trazer pra gente construir esse look. A referência que eu escolhi trabalhar dessa vez, já importei ela aqui, ó, tá na minha pastinha de referência aqui nos meus estilos. Se você não sabe como importar referências ou até onde buscar referências para estudar dentro do DaVinci, eu tenho um vídeo que eu também falo disso. É uma dica rápida, onde buscar referências para o DaVinci Resolve. Eu te ensino onde procurar e como trazer ela aqui para dentro. Se você não souber como fazer isso, assiste lá o vídeo que você vai sacar como que eu fiz para chegar até aqui. E aí, ó, vamos analisar aqui a referência que eu trouxe. Que tá aqui o meu split screen, né? Vou deixar ela em tela cheia.
Vou abrir até os scopes aqui pra gente tirar algumas notas a respeito dessa imagem. Essa cena aqui é uma das cenas do filme As Aventuras de Pi, uma cena que ele cai lá do navio afunda, enfim. E eu achei que tinha a ver com o que eu estava querendo construir para essa cena. Então vamos perceber aqui no sinal o que está acontecendo. A primeira coisa que eu acho bem legal é, olha como que o sinal está aproveitando bem aqui toda a extensão, né? A imagem chega bem na sombra aqui, vai até o topo, então a gente tem uma imagem de alto contraste. Uma outra coisa também que eu percebo, ó, percebe como que os pretos não estão 100% equilibrados, né? A gente tem aqui, ó, um azul e um verde mais presente aqui nas sombras, porque eles não estão chegando até o zero, né? Então o resultado é essa imagem com esses tons mais frios acontecendo nas áreas de sombra e na imagem inteira de uma forma geral, né? Mas principalmente aqui nos tons mais escuros. Uma outra coisa que eu vejo aqui também, ó, como que a imagem, a saturação dela tá super controlada, ó, acontecendo só nessa região aqui, nesses tons aqui, um ciano, né, entre o azul e o verde e tal. Então isso daqui também é uma coisa que eu acho interessante da gente perceber. Então beleza, temos aqui algumas percepções a respeito da imagem, vamos voltar agora para a nossa imagem e começar a construir o nosso look. A gente tem um longo caminho pela frente, né? Olha a diferença do nosso sinal para o sinal da nossa referência. Então beleza, continuando. Primeiro node, redução de ruído, segundo node, HDR, terceiro node, contraste. Aqui vai ser onde eu vou fazer um white balance, que eu não vou fazer na primeira vez, vocês vão entender. E aqui é onde eu vou fazer o meu bleach bypass. E aí, deixa eu já criar mais alguns nodes aqui, ó. Esse daqui vai ser onde eu vou trabalhar com sharpen. Eu vou construir a árvore inteira. Aqui eu vou trabalhar com os meus azuis, fazer mais um último arremate dos meus azuis. Aqui eu vou criar um limite, um mapeamento da minha saturação. Sat limit. E por último eu vou aplicar um grão. Então pronto, tem uma estrutura aqui toda feita para eu construir esse look. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer o meu bleach bypass aqui. E como que eu vou fazer isso? Tem aqui os meus nodes em layer, né? Eu vou vir aqui no meu node que está embaixo, mas que na verdade é o node que está por cima, né? Você vê que esse é o 5, esse é o 6, então esse é o node que está por cima. Vou vir aqui no meu RGB Mixer e habilitar o monochrome. Puf, pronto, a imagem ficou em preto e branco. Aí eu venho aqui no Mixer, nos meus Composite Modes e vou escolher Overlay. Puf, pronto. Olha lá a diferença que a gente já tem, né? Como que a imagem já fica super mais dramática. E o que eu vou fazer? Vou até abrir aqui as minhas primárias para vocês verem os valores mudando. Para mexer no contraste dessa imagem, eu vou usar aqui as ferramentas de contraste e pivô. Vou aumentar aqui um pouquinho o contraste e vou diminuir o pivô, ó, para esse contraste acontecer de uma região mais de baixo do sinal. Aqui eu acho que está interessante. E aí, ó, talvez diminuir até um pouquinho o contraste, tá meio pesado. Diminuir um pouquinho mais o pivô. Ó, antes e depois, Ctrl D. Ó a diferença que já fez. Acho que já ficou bem mais dramático, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó. Tô sentindo que os brancos lá, o rosto dele, ó, tá vendo? Tá muito claro. Vou usar aqui o meu HDR. Vir aqui nas minhas abas de HDR. Clicar aqui pra enxergar o que cada área tá afetando, ó. Eu acho que aqui o Light vai resolver o que eu preciso. Eu vou vir aqui no Light e vou diminuir um pouco, ó. Ó, antes, depois. Percebe como eu diminuo um pouco da luminosidade lá do rosto dele, ganho textura, ganho densidade, meu sinal aqui fica mais recolhido, mais controlado. Essa luz muito intensa que tinha aqui, a gente já lida com ela também. Eu acho que ajuda, acho que a gente ganha mais detalhe na imagem, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Meu próximo passo. Agora, meu próximo passo vai ser aqui no Sharpen, dar um pouquinho mais de textura para essa imagem, então dar um pouquinho mais de rigidez, de aspereza para ela, né? Eu vou fazer isso, ó, usando essa ferramenta aqui, ó, de Midtone Details. E olha o que vai acontecer na hora que eu aumentar os meus Midtone Details, olha lá. Acho que até... não precisa ter dó não, até uns 80 ela vai segurar, ó. Olha só, antes e depois. Deixa eu dar até uma tela cheia. Antes, depois. Percebe como a gente ganha aqui, ó, textura, como a gente ganha definição nas bolinhas de água e tal. Como enriquece a imagem. Eu acho que funcionou super bem. E eu acho que a gente pode ir até um pouquinho mais além, ó, vir aqui nas ferramentas de Sharpen. E aqui no Sharpen, ó, aqui eu tô em Blur, né? Mas se aqui em Blur eu for pra cima, por exemplo, esses três estão linkados, então não importa em que eu clicar. Se eu for pra cima, ó, eu vou deixar a imagem desfocada. Mas se eu for pra baixo, olha só, ó, vou voltar lá no meio termo, no 50. Eu vou ir diminuindo agora, olha o que acontece. Percebe como a gente vai ganhando mais textura ainda?
Vou até chegar um pouco mais perto aqui, ó, porque na compressão do YouTube fica difícil de ver. Olha lá, ó. Nossa, até 46, eu acho que tá lindo, cara. Olha a diferença, antes, depois. Olha em tela cheia, antes, depois. Olha como a gente ganhou detalhe aqui, ó, nas edges, né, nas beiradas. Olha como que fica bonito, dá um brilhinho na água, no specular. Eu acho que ajudou muito, velho. E agora, qual que é um passinho a mais que a gente pode dar aqui no nosso Bleach Bypass? Essa técnica do Bleach Bypass é uma técnica que eu já ensinei em um outro tutorial dedicado só para ensinar como que funciona esse efeito, né? Esse recurso aqui, esse processo do Bleach Bypass. Mas existe uma coisa que você pode fazer além, que eu não mostrei naquele tutorial que eu vou mostrar agora, que é o seguinte. Vamos vir aqui, ó, nesse Node que está em preto e branco e fazer uma análise aqui do nosso RGB Mixer. Percebe o que está acontecendo aqui, ó? Quando eu desabilito meu monochrome, a gente tem todos os canais acontecendo nos canais RGB, né? Aí quando eu habilito aqui o monochrome, os canais ficam isolados aqui, o vermelho, o verde e o azul. E percebe o que acontece aqui, ó? Olha como que as proporções não são idênticas, ó. O verde está 0,71, o vermelho 0,21 e o azul 0,07. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque os canais RGB, eles não existem na mesma proporção dentro da imagem. O canal verde é muito mais presente, ele representa 71% do volume da luminosidade da imagem. O canal vermelho representa 21% do volume da luminosidade e o canal azul só 7% do volume total da luminosidade. 71%, 21% e 7% da luminosidade. E por que existe nessa proporção? De onde que veio esses números, né? Essa é uma coisa que eu explico lá no primeiro vídeo que eu fiz para o canal, onde eu falo sobre a teoria das cores, como que funciona o nosso olho, como que funciona a imagem digital, como que funciona o pixel. E esses valores são esses valores por conta de como funciona o nosso olho. As proporções da nossa visão, das nossas células que enxergam as cores também são essas, ó, 71, 21 e 7. Enfim, super recomendo que você veja, porque é uma curiosidade super legal de você entender e que vai fazer total sentido esses valores aqui para você, uma vez que você sacar isso. Mas tá, resumindo, voltando aqui para o que interessa, o que você precisa entender? Que os canais RGB não existem na mesma proporção e cada canal contribui uma parcela com a luminosidade total da imagem, sendo o verde o que contribui mais, depois o vermelho e depois o azul. E aí, ó, o que acontece se eu vir aqui no canal azul, por exemplo, ó, e diminuir ele? Olha lá com a imagem o que está acontecendo. Tá entendendo o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, eu estou diminuindo o tanto que o azul contribui para a luminosidade da imagem. E o resultado é o quê? Que tudo nessa imagem que tiver com cor azul vai ficar mais escuro. Tudo que tiver o canal azul presente nessa imagem vai ficar mais escuro. Então se eu vier aqui, ó, clicar duas vezes e diminuindo um por um, vai diminuir bem devagarzinho, né? Porque eu estou lá na terceira casa decimal. Mas se eu clicar uma setinha para a esquerda, ó, vou andar uma casa decimal a mais, conforme eu for apertando para baixo, vai descer mais rápido, tá vendo, ó? E aí, ó, até onde que eu quero chegar? 1.1. Olha só. Olha isso, cara. 1.1. Vou até resetar aqui. Olha como que estava antes. E agora vamos voltar lá até 1.1 de novo. Olha como que a imagem ficou muito mais dramática. Isso é um temperinho especial. Por quê? Porque o que eu quero, o meu objetivo é deixar esse cenário escuro com a atenção máximo voltada para o nosso ator, para aumentar o drama da cena, né? E na hora que eu venho aqui no meu canal azul e diminuo a luminosidade dele, olha como que a densidade da imagem fica diferente, olha como que os azuis ficam muito mais profundos. Eu acho, olha isso, resetei, Ctrl Z. Olha isso, cara. Eu acho que ajudou demais a dar um drama, a dar uma cara super profissa assim pra imagem, sabe? E aí, legal, acho que aqui a gente pode parar por aqui. Já deu um super salto no nosso visual, né? Aí agora, ó, vou trazer aqui a nossa referência, que a gente vai começar a brincar com os nossos azuis. Vamos dar uma olhada aqui nela, ó. Olha como que a gente está distante, né, em termos da tonalidade do azul que está entrando na nossa imagem. E aí, como que eu vou fazer para lidar com isso? Ó, aqui no azul, nesse node azuis, eu vou vir aqui nas minhas curvas, na curva de rio por rio, e eu vou fazer uma seleção aqui desse azul. Na própria curva a gente consegue enxergar quais são as cores que estão presentes, né? Como a nossa imagem está praticamente toda azul, a gente só enxerga o volume aqui do histograma, ó, nessa área aqui do azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir bem aqui a nossa seleção, clicar com direito para deletar, e aí eu vou começar a girar esse tom, ó. Conforme eu vou subindo, ó, ele vai ficando mais verde, tá vendo? Para baixo ele ficaria de outra cor. E conforme eu vou subindo, ó, eu vou aproximando aqui, ó, acho que é por aqui.
desse tom da nossa referência. E uma outra coisa que eu vou fazer também vai ser diminuir um pouquinho a saturação. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada aqui no nosso Vector Scope. Às vezes era até legal da gente enxergar isso, né? Ó. Olha como é que estava antes. Olha onde que estava aqui, ó, o nosso azul. E olha o azul da nossa referência. Olha aqui no Vector Scope, onde que ele está acontecendo. E olha lá o nosso. Certo? E aí na hora que a gente fez o ajuste, olha como que ele mudou a direção. Eu acho até que ficou, passou até, né? Se a gente olhar aqui o nosso, ó, dá até pra gente voltar um pouquinho. Aqui. Acho que tá ok. E aí uma outra coisa que eu vou fazer, ó, eu vou vir aqui no Hue per Saturation, criar um ponto aqui também, criar um outro ponto aqui. Vou diminuir um pouquinho essa saturação, ó, porque lá na nossa a gente não tá tão saturado, né? Mais ou menos aqui. Olha lá. Talvez um pouquinho mais para não perder tanto. Acho que aqui tá interessante. E aí, ó, olha só. Uma coisa interessante assim, né? Uma coisa que eu sempre percebo quando eu trago referências assim, ó, é como que a imagem, como que a saturação dessas referências, dessas imagens cinematográficas, ela é super controlada. Percebe? Eu tô com o meu Extend aqui no Vector Scope habilitado. Então, olha só, a saturação dessa imagem está acontecendo só nesse pedacinho aqui, cara. É muito controle, sabe? E quando a gente olha aqui no nosso, ó, a nossa saturação, beleza, está acontecendo aqui, mas o Extend, olha até onde ele chega. Percebe como ele passa, como ele vai até longe? E é para isso que eu vou usar esse node aqui de limitação de saturação. E como que eu vou usar ele? Eu vou vir aqui, ó, na opção de saturação por saturação. Aqui representa as partes menos saturadas, aqui as mais saturadas, né? E aí eu vou fazer um ajuste que é o seguinte, ó, eu vou diminuir aqui a parte mais saturada. E olha como que a coisa aqui vai se controlando, né? E eu posso criar um ponto aqui, ó, e diminuir bem, ó. Olha lá como que vai ficando muito mais controlado. E olha pra imagem, velho. A gente não perde muita coisa, tá vendo? Perde um pouco de saturação aqui e tal, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro ponto aqui e aumentar aqui essa parte, ó. A gente está continuando acontecendo aqui nessa região super controlada, mas olha lá. Não muda muita coisa, velho. A gente ganha um pouquinho mais de informação e tal. Ali, uma gradação entre os tons, né, ó. Enfim, é muito sutil, mas é um passinho a mais na direção daquele look profissional que você pode construir, sabe? E aí, ó, olha só agora, cara, a distância que a gente tá. Claro que a gente tem uma situação de iluminação muito diferente aqui, né? Aqui a gente tá num contraluz, a fonte de luz está aparecendo lá. Mas em termos de tom, olha onde a gente estava antes e olha onde a gente está agora. Eu acho que a gente está num azul muito mais próximo, sabe? E esse lance da saturação super controladinha aqui, que eu também acho muito legal da gente observar. E aí, deixa eu voltar aqui pro meu parede. E aí a última coisa que eu quero fazer aqui nesse look vai ser aplicar um grão. Vou vir aqui nos meus efeitos, digitar Grain e vou aplicar aqui um grãozinho, né? Na verdade, antes de aplicar o grão, vou vir aqui no meu Noise Reduction, vamos aproximar bem aqui da imagem. Essa imagem nem tá com tanto grão, mas eu vou aplicar um pouquinho só. Vir aqui, colocar 3, Better, e aumentar só um pouquinho. Um pontinho só, tá ótimo. E aqui, talvez, ó, só no chroma, colocar uns 5 pontinhos. Por quê? Porque o ruído digital acontece muito no chroma, então eu vou colocar aqui 5 pontinhos no chroma e eu acho que a gente já vai ter uma imagem mais limpa. Na verdade, ó, olhando agora, eu percebo que quando a gente coloca lá o ruído, ó como a gente vai perdendo o detalhe na água, né? Então eu vou até diminuir aqui, cara, vou colocar 3. E talvez aqui, ó, no temporal, eu diminuir esse daqui também para 1. Pronto, já fica melhor. Dá uma limpadinha. Nosso Sharpening continua atuando. É, não, tá funcionando, tá legal. Então legal, temos aqui a nossa redução de ruído. Por último, vou aplicar aqui o grão, né? Vou colocar aqui um 35400T. Eu acho que ele na intensidade máxima dele tá lindo, ó, dando uma texturinha ali na pele e tal. Dando aquele arremate, né, do look fílmico, look cinematográfico que a gente tá sempre perseguindo. E aí, ó, o que eu fiquei de mostrar aqui no final e que eu vou mostrar agora, que a gente poderia fazer nesse node de White Balance. Aqui, ó, nesse visual que eu criei, eu não busquei, não foi a minha intenção criar uma separação de pele e tal, enfim, fazer a pele dele voltar a ficar presente na imagem.
A ideia era criar um look dramático mesmo e tal, do cara se afogando, não tinha importância a pele dele ficar mais morta aqui, pra dar esse drama, né? Mas se você estivesse criando um look em que você quisesse que tivesse separação, recuperar o tom de pele do cara debaixo d'água, o que você poderia fazer aqui nesse node de White Balance? Você poderia fazer um ajuste na temperatura e no tint para equilibrar um pouquinho mais isso, né? Então, por exemplo, estou sentindo que tá verde, poderia dar um ajuste aqui para o magenta, esquentar um pouquinho a imagem. E aí, ó, o que você pode fazer? Acrescentar saturação, ó, aumenta a saturação. Então você acerta o white balance da imagem, ó, a temperatura e o tint, aumenta um pouquinho a saturação, e olha como que a gente já ganha muito mais. Vamos dar uma olhada aqui no Vector Scope, ó. Opa. Olha antes como estava tudo acontecendo aqui nessa região, e depois como a gente, ó, ganha um tomzinho acontecendo aqui no quente, né? Ó, ganha a separação entre o azul e a pele dele. Enfim, não era o objetivo desse look, mas acho que isso é interessante de vocês saberem. Na hora que vocês estiverem numa situação, por exemplo, uma cena debaixo d'água e que você queira realmente trazer o tom de pele, criar a separação entre o ambiente e o seu ator, você poderia fazer esse ajuste aqui. Mas não é esse o meu objetivo, então vou até desabilitar aqui esse node. Então era isso, vamos desabilitar agora todo mundo e vir habilitando um por um para ver o look que a gente construiu? Então no começo a gente tinha isso, uma imagem só no espaço de cor Rec 709. Primeira coisa que a gente fez, um Bleach Bypass, para dar um salto na direção do nosso visual. Apliquei aqui uma correção de contraste com as ferramentas de contraste pivô, fiz um ajuste HDR para recuperar essas altas luzes que estavam estourando aqui no rosto dele. Fiz uns ajustes de Sharpen, né, para ganhar mais detalhe aqui nas bolinhas de água e tal. Mexi com os azuis para a gente se aproximar lá da nossa referência. Criei um limite de saturação para controlar aqui o nosso sinal. E apliquei um grão e a redução de ruído. E aí o resultado que a gente tem é esse daí. E por hoje é isso. Essa técnica de misturar o Bleach Bypass com a manipulação dos canais RGB para alterar o contraste da imagem é super versátil. Tem muitas possibilidades para você explorar com ela aí. Já sabe, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou fala comigo lá no Instagram que eu vou te responder. Até a próxima!